nos abençoar essa manhã, Senhor. Dá-nos clareza da Tua Palavra, que Teu Espírito flua a Palavra no nosso coração, entre nós, possamos recebê-la de maneira plena, que seja frutífera essa Palavra, que ela possa causar uma mudança no nosso viver, no nosso pensamento, no nosso sentimento e viver, Senhor. Obrigado pela oportunidade que nós temos, Senhor, de ter comunhão com a igreja. Abençoa-nos em nome de Jesus. Amém. Bom dia, irmãos. Hoje nós vamos continuar o nosso estudo. E semana passada o Zé Luiz ele cobriu as 7 trombetas, mas no meio das 7 trombetas existe um momento aqui, há uma parada para apresentação de uma outra visão, um intervalo, vamos dizer assim, que o Zé Luiz não cobriu, deixou, ele só cuidou da questão das trombetas. E hoje então nós vamos começar a ver esse intervalo, que houve aí entre a 6ª e a 7ª trombeta. Nós já vimos que quando eu estava estudando os selos, também houve algo semelhante, houve uma interrupção entre o 6º e o 7º selo, e o Senhor veio falar, veio como que dar um consolo, falando a respeito dos 144 mil, e falando sobre a visão dos glorificados, dando um incentivo e até uma certeza, de que o Senhor realmente está cuidando de nós. Então, falando a respeito dos 144 e visão. Então, nesse momento do 6º para a 7ª, o Senhor vem com uma visão que, de certa forma, consolou João e nos consola também. E agora, entre a 6ª e a 7ª trombetas, novamente nós temos um intervalo. E aqui Deus nos oferece outra mensagem de consolação. Tá? E esse intervalo aqui, ele vai do capítulo 10, versículo 1, até o capítulo 11, versículo 14. Tá? E ele vai falar, esse trecho vai nos mostrar a questão do um anjo forte, da questão dos 7 trovões e do livrinho. Esse período também aborda a questão das 2 testemunhas, que eu não vou cobrir nessa mensagem. Então nós vamos parar só nesse trecho, que é de Apocalipse 10, capítulo 1, até o versículo 11. Então nós vamos falar sobre esse interlúdio aí que houve entre o 6º e o 7ª trombeta. Sempre que nós estamos chegando próximo da 7ª trombeta, do 7º selo, ou da 7ª taça, nós estamos chegando próximo do final, da consumação. Sempre quando nós falamos do 7º, nós estamos falando de que realmente a coisa já está muito próxima. Então, é muito curioso, o Senhor colocar essas visões nesse momento, que é realmente, irmãos, para que a gente possa estar preparados para aquilo que virá. Então, muitas coisas a gente já absorveu com relação às trombetas, mas aí a 7ª trombeta diz assim, no capítulo 11, versículo 15: o 7º anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos e séculos. Então, realmente é a consumação final do propósito de Deus. Então cabe aqui realmente esse intervalo, irmão, para nós considerarmos alguns aspectos relacionados ao fim. Precisamos lembrar, irmãos, que a questão do Apocalipse, a questão especialmente aí desses flagelos, das trombetas, das taças, nós vemos claramente que ela diz respeito ao juízo de Deus. Então nós muitas vezes não gostamos de lembrar que existe a questão de que Deus ele é justo, e
a Bíblia nos mostra que realmente eles têm exercido até agora o amor, têm exercido até agora a misericórdia, para nos incluir no seu propósito, nos propiciar a salvação, e tudo que Deus deseja nos dar, Ele está nos dando a oportunidade, mas não anula o fato de que Deus é justo, tá? Então, vamos imaginar que nós estamos agora nesse intervalo, assim, olha, daqui para frente realmente a coisa vai ficar feia, né? O juízo de Deus vai ser exercido. Então, vamos voltar um pouquinho e aí nós vamos ver o que Deus está nos mostrando aqui. Então, o que o João ele viu aqui nesse intervalo? Então, no capítulo 10, versículo 1 diz: Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvens, com um arco-íris por cima da sua cabeça. O rosto era como o sol e as pernas como coluna de fogo. Aqui nós vemos uma descrição desse outro anjo forte. No livro de Apocalipse, nós vemos 3 vezes a aparição de um anjo forte, a menção de um anjo forte. Bom, primeiro nós podemos já imaginar então que realmente, com relação aos anjos, existem glórias e glórias, né? Existem anjos com uma incumbência maior, alguns são até nominados na Bíblia, né? Como Gabriel, Miguel, né? Mas aqui ele fala de um anjo forte, né? No capítulo 5, nós vimos um anjo forte procurando alguém para abrir o livro que estava selado, né? Aí nós vemos o cordeiro que ele foi digno, foi achado digno de abrir esse livro. O terceiro anjo que vai aparecer é no capítulo 18, versículo 21, que é um anjo que vai anunciar de uma maneira, com um gesto dramático, a queda da Babilônia. E o segundo anjo é esse aqui que nós estamos vendo aqui no capítulo 10, tá? Ele desce do céu envolto em nuvens, né? Ele fala aqui, envolto em nuvens com um arco-íris por cima da sua cabeça e o rosto como que era do sol. Então, irmãos, muitos comentaristas, eles acreditam que esse anjo forte possa ser o próprio Senhor Jesus, tá? Não há uma unanimidade com relação a essa interpretação, tá? Outros pensam que é simplesmente um anjo forte que representa a glória de Deus, que representa a autoridade de Deus, e ele vem representando Deus aqui na terra em função das características, tá? Mas nesse contexto, irmãos, é razoável a gente imaginar que possa ser o próprio Senhor, porque a descrição que ele faz, ela é muito próxima das características que o Senhor ele tem expresso ao longo da Bíblia, tá? Então nós vamos ver algumas delas. Então, vamos dizer assim, se for um outro anjo forte, né? Ou se for o próprio Senhor Jesus, o sentido é o mesmo, tá? Que naquele momento vem do céu essa representação, vem do céu essa pessoa, esse anjo, o próprio Senhor, para nos mostrar algumas coisas, tá? Mostrar a João, e obviamente ele está mostrando a nós, porque tudo está relacionado a nós. Então nós vemos que esse anjo não é nem o anjo da 6ª trombeta, e nem é o anjo da 7ª trombeta, é um outro anjo, tá? Um anjo forte. Ele desce com glória, trazendo um livrinho aberto e vozes dos 7 trovões. Então, essa cena que nós estamos vendo, é esse anjo vindo, forte, com toda uma manifestação de glória, e ele traz consigo uma voz que emite 7 trovões e traz um livrinho aberto nas suas mãos. Então vamos ver algumas características, né, irmãos, que a gente vai estudar um pouquinho cada uma delas. Primeiro, que ele está envolto em nuvens, tá? Nuvem, na Bíblia, de um modo geral, ele está relacionado à glória de Deus. Quando a gente vê, por exemplo, em Êxodo, que o Senhor diz para Moisés que viria numa nuvem escura para que o povo ouça quando eu for falar contigo. Ao amanhecer, esse aqui é Êxodo 19, 9 e 16. Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões, relâmpagos e uma espessa nuvem sobre o monte,
e muito forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. Então nós lembramos dessa visão lá no Êxodo, da nuvem cobrindo o monte e a glória de Deus aparecendo ali para Moisés. Então a glória do Senhor pousou sobre o monte Sinai, a nuvem o cobriu por 6 dias, ao 7º dia, no meio da nuvem chamou o Senhor a Moisés. Então aqui, curiosamente, nós vemos que 6 dias se passaram, e aí no 7º dia o Senhor se revelou para Moisés. Então essas coisas, irmãos, nunca são por acaso na Bíblia, né? Então o Senhor realmente ele vai se manifestar no final da 7ª trombeta, no final do 7º selo, no final da 7ª taça, porque também existe uma interpretação de que essas trombetas, selos e taças, elas são a mesma história contada 2 vezes. Então, sempre entrando na 7ª, nós vemos que a coisa realmente é para finalizar. E aqui o Senhor aparece no meio das nuvens. A gente também pode lembrar, irmãos, que o Senhor ele apareceu lá no Monte da Transfiguração entre nuvens. Então, está relacionado à glória, sim, está relacionado à glória de Deus, tá? Mas aqui a gente vê que ainda o Senhor ele está envolto em nuvens, ele não ainda está em cima das nuvens ou assentado nas nuvens, ele não está visível. É uma indicação, irmãos, que realmente o Senhor ainda está agindo de maneira oculta, porque não é hora dele se manifestar ainda. Ele vai se manifestar realmente no final, quando ele virá em glória e todos os olhos o verão. Mas isso não significa que o Senhor não está agindo e não está interagindo conosco ou com João ou com toda a história e o desenrolar do final dos tempos. Então ele vem de maneira oculta trazer um consolo para o João e trazer mais revelações. Então ele ainda não está sobre as nuvens, como por exemplo lá em Mateus 24:30, tá? E é interessante também nós observarmos que mais para frente, quando nós chegarmos no capítulo 16, quando forem vão ser descritas as 7 taças, entre a 6ª e a 7ª taça, abre-se um parênteses e o Senhor anuncia: eis que venho como vem o ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Então aqui de novo, entre o 6º e o 7º, o Senhor se manifesta para dizer: olha, eu venho como ladrão. Então ainda de uma maneira oculta ele está nos avisando de que a vinda dele é iminente e que ele não nos pegue de surpresa. Bom, nós vemos outra característica aqui, Bom, ele tem um arco-íris em cima da sua cabeça, O arco-íris, nós sabemos, ele é um símbolo da aliança de Deus com o homem. Então, vamos colocar aqui que é o próprio Senhor vindo, mostrando e garantindo a aliança que Deus fez conosco, Ele vem como aquele garantidor das alianças de Deus. Ele vem em glória, mas ele não esquece das suas alianças e das suas promessas. Então ele vem com esse arco-íris sobre a sua cabeça. Fala também que o rosto era como o sol. Também sabemos que o Senhor, ele muitas vezes ele é representado como o sol da justiça. Então esse brilho, esse fulgor da face do Senhor também vem nos lembrar a questão não somente da glória, mas também da justiça de Deus, que ninguém verá a face de Deus, porque o que é impuro não pode estar na presença de Deus. Então, quando nós observamos a glória do Senhor, e o Senhor agora começa a se manifestar a sua glória para nós também temos que entender, irmãos, que nós já estamos passando por um processo de transformação e santificação para que nós possamos ver a glória do Senhor. Então o Senhor, quando ele vem resplandecente, ele vem mostrando a sua glória. Então o seu rosto era brilhante, como o sol.
mostrando então a glória de Deus e a justiça. Porque em algum momento a Bíblia nos fala também que nós, que fomos justificados, resplandeceremos como o sol no reino do nosso Senhor. Isso está em Mateus 13:43. Então a presença do Senhor em nós, ela transmite a sua glória, e nós somos transformados de glória em glória. Então cada vez que nós olhamos para a face do Senhor, que nós contemplamos a face do Senhor, nós somos transformados, irmãos. Então isso é encorajamento para nós. Lembrando que o Senhor está vindo aqui para nos encorajar, para nos consolar, nos fortalecer para todas as coisas que hão de acontecer. Então o Senhor, Ele traçou um plano, traçou um projeto, uma linha, Ele está cumprindo. Mas Ele sabe da nossa fraqueza, sabe das nossas limitações, então Ele constantemente está nos assessorando, ou nos ajustando, ou nos assistindo, nos dando assistência, para que a gente possa estar fortalecidos e nos levantarmos para contemplar a glória do Senhor. Outra questão que descreve aqui o Senhor é que as pernas eram como colunas de fogo, não é? Essas pernas como coluna, coluna ela denota firmeza, né? Baseada na qual as coisas estão fundamentadas, né? Então a questão novamente do Senhor vir como justiça, o Senhor vir como aquele que é reto, essa coluna indica firmeza, e também pelo fato de ser colunas de fogo, irmãos, nós sabemos que ela é uma figura da santificação, né? As coisas são santificadas, né? Passa pelo fogo, né? As ofertas eram imoladas, elas eram santificadas, passavam pelo fogo. O ouro, ele é depurado pelo fogo. Então o fogo denota realmente um processo. Olha que interessante, irmãos, a gente perceber que o Senhor, Ele vem, a própria presença do Senhor, Ele não fez nada ainda. Simplesmente Ele veio. E a presença do Senhor já nos traz todos esses aspectos, né, de nós lembrarmos das alianças de Deus, de nós olharmos para a face do Senhor, pela glória do Senhor, e lembrando que nós veremos o Senhor face a face, e nós também seremos glorificados, lembrando também da questão da santificação. Só a presença do Senhor na nossa vida, irmãos, já é suficiente para nós lembrarmos dessas coisas, tá? Mas eu só quero fazer uma ressalva, que João viu essas coisas porque ele estava no Espírito. Então, irmãos, quem é que está vendo isso? Quem é que está enxergando essas características do Senhor? Quando nós nós entramos na presença do Senhor e o véu é descortinado, nossos olhos são abertos, nós conseguimos enxergar todas as características do Senhor, tudo que Ele é e tudo que Ele faz, e as exigências da pessoa do Senhor. A pessoa do Senhor já indica algumas exigências de santidade, de justificação, entende? Então, mas é possível que nós não queiramos ver isso. É possível que a gente não queira ver o Senhor como Ele realmente é. Melhor talvez vê-lo realmente distante de nós. Aqui Ele desce dos céus, Ele desce da glória para se mostrar a nós. Irmãos, isso é muito encorajador. Nós percebemos que o Senhor, Ele tem uma intenção de estar presente nas nossas vidas. E a presença do Senhor nas nossas vidas é uma presença ativa, não é uma presença inativa. O Senhor só está do nosso lado, tudo bem. Mas o fato de nós estarmos na presença do Senhor provoca alguma coisa em nós. O contemplar a face do Senhor provoca uma transformação em nós. O fato de nós vermos a figura do Senhor
como colunas de fogo que está ardendo constantemente, mostrando a necessidade da santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Isso é poderoso nas nossas vidas, irmãos. E nós temos que considerar realmente o nosso coração aberto, nosso coração disposto a receber as revelações do Senhor. O livro do Apocalipse é o livro da revelação. E essa figura que nós estamos vendo agora é o Cristo revelado. Nós já vimos ele em vários aspectos, mas agora ele está trazendo algo especial, porque nós vamos ver na sequência que a presença do Senhor era uma coisa específica, tá? Então vamos lá. Muito bem, eu vou agora, daí na sequência ele vai falar que nós vimos a presença do Senhor, e aí no versículo 2 fala que ele tinha na mão um livrinho aberto, tá? Esse livrinho aberto também os estudiosos têm dificuldade de entender. Uns dizem que é um livrinho qualquer, outros dizem que é o livro que foi aberto lá no capítulo 5, versículo 1. Aquele livro que só o Cordeiro foi digno de abrir, né? E que agora esse livro, para mim, irmãos, não vai fazer muita diferença que livrinho é esse, mas para mim faz mais sentido a gente entender que talvez esse livrinho seja aquele mesmo livro, porque ele está nas mãos do Senhor. No capítulo 5, versículo 7, você vê que o Senhor tomou, o livro originalmente estava nas mãos do Pai, no trono. No capítulo 5, versículo 7, nós vemos que o Senhor tomou da mão do Pai. Tá? Podemos abrir ali. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava no trono. Tá? Então a gente vê que o Senhor realmente ele pegou o livrinho. O livrinho está na mão dele, porque o cumprimento das coisas que estavam, os selos e depois as trombetas, e todos isso estavam selados dentro desse livro, foram abertos pelo Senhor. E aqui ele foi digno. Então ele está aberto, agora está nas mãos do Senhor e está nas mãos dele, porque ele foi digno de abrir. E aqui ele está livrinho, né? É interessante você ver que aqui é um pequeno livro, porque é uma parte daquilo que já foi aberto lá no início. Então, grande parte daquilo que estava oculto nos livros, estava selado, já foi revelado. Então, vamos dizer assim, o livro foi ficando menor, tá? Então, esse livrinho é parte do livro que já foi revelado. Então, essa última parte que ele vai revelar agora é considerado, então, um livrinho. É uma maneira de interpretar, irmãos, tá? Não vai fazer muita diferença, mas é gracioso nós vermos que o Senhor ele está cuidando para que todas as coisas elas sejam feitas conforme a sua vontade, conforme o seu entendimento e as coisas que foram já previstas nesse livro, tá? Muito bem, aí nós vemos um outro aspecto, que ele pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Isso está relacionado, irmãos, colocar os pés, pisar, né? Nós vemos lá em Josué, né? Onde pisar a planta do seu pé, isso será seu. Então o pisar do Senhor está relacionado a tomar posse. E aqui essa figura é uma figura muito importante, irmãos, porque quando a gente vê Cristo vindo e colocando os pés sobre o mar e sobre a terra, né, a gente vê o Senhor tomando posse de todas as coisas. E aqui ele está ainda de maneira oculta, mas o que Deus vem fazer, que o Senhor vem fazer, é realmente tomar posse daquilo que é dele. A gente vê que o Satanás ele teve alguma liberdade aqui no Apocalipse, de maneira autorizada por Deus, para exercer o juízo de Deus. Nós vemos várias citações aqui que são realmente, vamos dizer assim, coisas do inferno.
que vem sobre os homens, que vem para destruir, para causar danos, né? Mas Satanás, ele no máximo, ele consegue temporariamente ter domínio sobre as coisas, autoridade sobre alguns aspectos da vida humana. Mas a autoridade final e máxima é do Senhor. O Senhor, ele vem para tomar posse daquilo que foi usurpado, né? Essa terra é do nosso Senhor Jesus Cristo, ela está usurpada, mas ele vem como o legítimo dono de todo o universo. Então essa figura do Senhor colocando os pés sobre o mar e sobre a terra, irmão, é uma figura muito forte, porque nós vemos aqui que o Senhor, ele vem restaurar todas as coisas. Então nós estamos vendo aqui esse interlúdio que antes da 7ª trombeta, como um consolo para João. Fala assim: João, fica tranquilo, eu venho para tomar posse do que é meu. Tudo que você está vendo, tudo que está acontecendo, isso é temporário e vai acabar. Mas aquilo que eu vou trazer para você, isso é eterno, isso é sólido, isso é para toda a eternidade. Então isso é consolo. Muitas vezes, irmãos, nós olhamos para situações, por exemplo, a que nós estamos passando no momento, e muita gente entra em desespero. É natural, por causa da nossa fraqueza, da nossa limitação de compreensão do que pode acontecer. Então nós passamos por dificuldades e essas dificuldades nos abalam. Mas nós precisamos entender, irmãos, que todas as dificuldades têm tempo para acabar. Elas vão terminar. Tem um tempo onde todas as coisas vão ser consumadas. E o que nós vamos ter é a restauração da posse de todas as coisas do nosso Senhor Jesus Cristo. É nisso que nós temos que confiar. Essa é a nossa esperança. Mesmo que temporariamente nós passemos por aflição, o Senhor já nos encorajou, nesse mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Da maneira como o Senhor venceu, nós somos em Cristo mais do que vencedores. Mais do que vencedores. O que significa ser mais do que vencedores, irmão? Porque nós somos vencedores em Cristo. Ele venceu todas as coisas, coisas que nós naturalmente não somos capazes de vencer. Mas em Cristo nós somos mais que vencedores. Então nós precisamos confiar que realmente o Senhor, ele vem aqui para tomar posse daquilo que é seu. Isso para nós é um consolo e confiança. Muito bem, vamos seguir aqui. Aí nós vemos aqui uma outra característica, uma outra situação. Ele bradou em grande voz, como ruge um leão. Aqui a gente vê o Senhor bradando como ruge um leão. Essa figura também nós temos que entendê-la dentro do contexto do livro de Apocalipse, porque ao longo dos evangelhos, o que nós vemos é o Senhor falando como um cordeiro, de maneira mansa, anunciando as boas novas do evangelho. Ele, como um cordeiro, foi ao matadouro, não resistiu, de uma maneira dócil o Senhor vem a nós, apresentando o seu plano de salvação. O falar do Senhor é doce, nós reconhecemos a doçura do Senhor no nosso coração, porque o Senhor nos consola com a sua doçura. Mas aqui, irmãos, ele revela o outro aspecto de Cristo, que é o leão cordeiro. Tem um aspecto do cordeiro que é para a nossa salvação, que é relacionado à doçura, mas ele tem um aspecto do leão. E aí o leão, ele impõe a sua autoridade no ambiente em que ele está, quando ele ruge, quilômetros e quilômetros de distância, onde existem leões, se ouve o rugido do leão, e todos os seres, todos os animais que estão na redondeza, temem e tremem, porque sabe que o leão está ali por perto. Então o Senhor não manifesta
qualidade, a condição de leão, até que seja o momento oportuno. Já Satanás, ele vive ao derredor como um leão, rugindo como um leão. Então ele fica nos assustando com o rugido dele, com as coisas que podem nos acontecer e nas coisas que a ele está limitado nos alcançar. Mas, irmãos, nada se compara com o rugido do Senhor aqui. Uma voz forte que ruge, né? Como um leão. Aqui ele realmente vem se manifestar realmente a natureza de leão dele. Aí ele vem trazer autoridade e mostrar realmente que ele está sendo o outro aspecto dele, que é o justo, o rei, o que vem com autoridade e poder. Então nós hoje desfrutamos do Senhor como cordeiro, mas aqui ele ruge para tomar posse daquilo que é seu. E aí tem uma coisa muito interessante que acontece na sequência, irmãos, que quando ele bradou, desferiram os 7 trovões as suas próprias vozes. Logo que falaram os 7 trovões, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo: guardem em segredo as coisas que os 7 trovões falaram e não as escrevam. Aqui a gente vai ficar curioso, porque o Senhor não deixou nós sabermos, nós teríamos que acrescentar, né, os 7 selos, os 7 trombetas, os 7 trovões e os 7 cálices, né? Mas os sete trovões, que é a manifestação resultante do rugir de leão do Senhor, impondo a autoridade final, irmãos, isso nós não vamos saber não, tá? Não agora, mas certamente até a conclusão de todas as coisas nós vamos falar assim: esses são os 7 trovões, que nós não ficamos sabendo, né? Então aqui chega mais uma série de 7, não são 7 trovões, né? Trovão, irmãos, normalmente na Bíblia, ela está relacionado a castigos enviados por Deus. Então, de certa forma, seria bom até nem ouvir falar desses castigos, né? Porque imagino que esses 7 trovões devem ser a expressão final e máxima da ira de Deus, na sua plenitude. Deve ser algo muito pesado, né? A gente vê, por exemplo, que lá no Egito, né, Êxodo 9, a gente vê a 7ª praga do Egito, ela inclui trovões. Se nós olharmos lá em 1 Samuel 7:10, nós vemos que Deus pelejou contra os filisteus com trovão. Então o trovão está relacionado realmente a juízo, a castigo, a uma ofensiva sobre alguma situação. Então esses 7 trovões, irmãos, deve ser algo que muito pesado, né? Então nós precisamos saber que o Senhor ele proferiu esses 7 trovões relacionados a uma expressão final e máxima da sua ira, tá? Aí a gente vê que ele ia falar, né? Daí ele ouviu. Ele, como já tinha sido ordenado lá no começo, né, tudo que você ouvir, você escreve, ele já ia pegar lá a canetinha dele, e você falou: não, guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram e não as escrevam. É interessante, né, irmãos? A gente vê que nesse aspecto o Senhor pediu para guardar segredo sobre os 7 trovões, né? Então a gente fica curioso para saber por que Deus não deixou nós sabemos o conteúdo dos trovões. Mas, irmãos, não é muito problema, né? Porque a gente sabe que, de um modo geral, o Senhor ele não revela tudo para nós, né? Nós talvez não tenhamos capacidade de compreender, ou de suportar, ou absorver todas as coisas que passam no coração de Deus, no sentimento de Deus. Então, o Senhor ele nos preserva, de certa forma, de nós conhecermos todas as coisas. Nós somos muito limitados, né? Nós vemos, por exemplo, que João, quando ele escreveu o seu evangelho, ele fala que nem todas as coisas que o Senhor fez foram escritas, né? Que se fossem escrever dariam livros e livros e livros.
Mas ele também fala que o que foi escrito para que as coisas que foram escritas foram feitas para criar fé naqueles que leem. Então o Senhor nos deixa o suficiente, irmãos, para nos fortalecer na fé e não para nos destruir. Então é bom que o Senhor realmente não exponha tudo, né? Então ele preserva algumas coisas, tá? E também tem um outro aspecto que, no que diz respeito também ao cuidado do Senhor para conosco, ele também não revela tudo. Nós não vemos muitas vezes as coisas que estão acontecendo na esfera espiritual, o que está ao redor. Você já pensou, irmão, se a gente estivesse enxergando todas as coisas que estão acontecendo na esfera espiritual ao nosso redor? Não seria, no mínimo, assustador, né? A gente lembra aquela passagem de Eliseu, né? Que o menino lá do Eliseu estava apavorado por causa que estavam cercados, né, na cidade. Aí Eliseu falou assim: espera um pouquinho. Aí ele viu, o Senhor mostrou para ele, falou: nossa, tem cavaleiros e tem muito, o exército de Deus era muito maior do que o exército inimigo. Então isso estava acontecendo numa esfera espiritual que nós não conseguimos enxergar. Então, de certa forma, irmãos, nós somos preservados em alguns momentos, tá? Bom, aí no versículo 6, nós vemos aqui que então o anjo jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos. Então vou voltar no 5. Então o anjo que vi em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo que neles existe, já não haverá demora. Então aqui o Senhor ele faz um juramento, né, que não haverá demora. Nós estamos aqui entre o sexto e o sétimo selo, lembrando que o sétimo é o desfecho. Então, muitas vezes, nós nos angustiamos, né, com a situação presente, nós nos angustiamos com as injustiças que nós vemos diariamente na nossa vida, na televisão, no governo, nos países, situações mundiais, a questão moral, né, mundial, e a gente se desespera. Você fala: não haverá demora. É uma promessa do Senhor. Então é um encorajamento para o João. Fala assim: João, espera, ser vigilante, cuida. Então o que a gente tem batido nessa tecla, que nós precisamos estar vigilantes, é porque o tempo está próximo, né? A Bíblia fala daquele que, achando que o seu Senhor demora para vir, e passa a espancar os seus conservos, né? Ele vai ser repreendido de maneira dura. Então nós temos que entender, irmãos, que o Senhor vem sem demora, e nós temos que estar numa postura condizente com essa vinda do Senhor. Nós temos que estar prontos, preparados e ser vigilantes, porque o Senhor ele vem sem demora. Ele fala assim que vem já sem demora, mas nos dias do sétimo anjo, porque ele estava aqui no sexto, né? Estava entre o sexto e o sétimo. Nos dias do sétimo anjo, quando estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos e os profetas. Irmãos, essa também é uma palavra de encorajamento, né? Sabendo, irmãos, que todas as coisas elas vão ser reveladas, né? Vai se cumprir o mistério de Deus. Esse mistério de Deus pode ser muitas coisas. Foi anunciado aos profetas, foi anunciado desde o Velho Testamento, no Novo Testamento, muitas coisas misteriosas, elas nos foram dadas. E aí, no final das contas, tudo será revelado, né, irmãos? Se você pegasse só no Novo Testamento, eu selecionei algumas coisas que falam sobre o mistério. A encarnação de Cristo é um mistério, irmãos. Muita coisa nós não entendemos, como que o Senhor se encarnou, é um mistério. Você pode ir lá 1 Timóteo 3,16, fala do mistério dessa encarnação. O próprio Cristo é um mistério de Cristo. Cristo é um mistério. O Filho vindo a nós, vivendo a vida humana, isso é misterioso, irmãos. A igreja também é um mistério, né? Nós sermos
coparticipantes da natureza, sermos considerados como corpo de Cristo, uma entidade coletiva que representa o corpo de Cristo, formando então um ser completo. Irmãos, isso é um total mistério. Nós entendemos que a igreja inclui cada um de nós, eu e você, né? Então é um mistério que vai ser revelado. O reino dos céus é um mistério. Você pode olhar em Mateus 16:11, fala sobre esse evangelho misterioso. O evangelho, o próprio evangelho é um mistério. Essa palavra da cruz, a palavra da fé, que leva as pessoas a receber a vida divina, é um mistério. Pode olhar Efésios 6:19, o agir e o habitar de Cristo na nossa vida, o habitar interior de Cristo na nossa vida também é um mistério. Como que é a ação de Deus, a ação do Espírito Santo no nosso viver, essa questão do Senhor falar no nosso espírito, de nós termos a percepção do Espírito em nós, o Senhor nos ensinar todas as coisas, nos revelar, nos dar entendimento para as coisas. Irmãos, isso é mistério. Colossenses 2, 26 e 27 fala sobre isso. A ressurreição e a transfiguração vindoura, irmãos, isso também é um mistério. Como que isso vai acontecer? Está lá escrito 1 Coríntios 15, 51 e 52. Isso também é um mistério, irmãos. Olha, nós somos um tanto quanto misteriosos, né? Tem muitas coisas que realmente nós cremos, nós recebemos, tomamos posse, mas ainda são mistérios para nós. Então a palavra está dizendo aqui, irmãos, que todas as coisas elas serão reveladas. O mistério de Deus será revelado. E isso é muito maravilhoso, né? E isso é também muito encorajador para nós, porque nós entendemos de certa forma, irmãos, essa questão misteriosa na nossa vida. Nós temos em nós esse sentimento e realmente que nós não compreendemos todas as coisas. Mesmo nós fazendo parte de Cristo, tendo Cristo no nosso interior, entendendo a vida dele, recebendo a vida de Cristo, experimentando essa questão da transformação do Espírito na nossa vida, mas ainda para nós é um mistério. Então nós plenamente conheceremos naquele dia, Senhor. Todas as coisas serão tiradas, todos os véus serão retirados, e nós poderemos ver claramente, como quem vê face a face e compreende todas as coisas. Bom, então esse é um ponto. Vamos seguir um pouquinho mais. O 10:8 fala assim: a voz que ouvi vinda do céu estava de novo falando comigo e dizendo: vai e toma o livro que se acha aberto na mão do anjo, em pé sobre o mar e sobre a terra. Então aqui a gente vê a mesma voz lá do versículo 4, né? Que proibiu João de escrever os 7 trovões. Ele dá agora uma nova instrução. Ele falou: João, agora vai e toma o livro da mão do anjo. Então os irmãos estão entendendo a cena, né? O Senhor vem, ele está com o livrinho na mão, tem a descrição do Senhor. Só pela descrição nós entendemos o contexto. O Senhor dá um grande brado como um leão que ruge, profere 7 trovões. São 7 condições que o Senhor fala ali de julgamento. Proíbe o João de escrever. Aí fala para o João: João, agora vai e pega o livrinho da mão do anjo. Aí fala, versículo 9: fui, pois, ao anjo, dizendo que me desse o livrinho. Então ele me falou: toma-o e devora-o. Certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei, e na minha boca era doce como mel. Quando, porém, eu comi, o meu estômago ficou amargo. Bom, irmãos, aqui nós vemos uma questão interessante, né? O anjo falou para o João devorar. Não é só comer, ele está para devorar, né? Mais do que comer. Devorar é com jeito, com garfo e faca, vamos dizer assim, né? Devorar é mandar para dentro e comer rapidamente, né? É uma cena semelhante com Ezequiel 2:8 e até 3:6, né?
que quando Ezequiel ele foi enviado como profeta à casa de Israel, que o Senhor estava incumbindo Ezequiel de uma tarefa, e essa tarefa era uma tarefa dura, né? O Ezequiel ele comeu o livro, comer o livro representa talvez o Ezequiel tomando a incumbência como profeta. Então aquilo se tornou para ele uma ordenação, uma função, uma tarefa, né? Essa é a tua tarefa. Era doce na boca, mas a tarefa era difícil. Trazer para o povo de Israel o juízo, trazer a Israel voltar para o eixo, né? Então foi dentro desse contexto que o Ezequiel ele comeu esse rolinho, esse livro, né? E João também, irmãos, dentro desse contexto ele recebe uma tarefa, porque quando ele toma o livrinho, a gente vê que ele, pela palavra, que ele foi obediente em primeiro lugar, né? Ele não questionou, mas vou comer um livro, não é? Ele simplesmente obedeceu. Então aí já começa um ponto interessante, né? Porque quando o Senhor vem para nós com incumbências, com tarefas, nós precisamos ter uma reação positiva com relação a isso. E a reação positiva é realmente não apresentar desculpas, não fugir do compromisso e comer o livrinho, né? Comer significa passar para dentro. Comer significa que o conteúdo do que você come passa a fazer parte do seu ser. Então é mais profundo, irmãos, do que você dar uma ordem a um escravo. Ele faz por obrigação, porque se não fizer, ele vai ser açoitado. Mas outra coisa é nós tomarmos para dentro de nós, as incumbências de Deus e elas passarem a fazer parte da nossa vida. Então, nesse sentido, o comer esse livro, irmãos, implica um comprometimento muito maior, um comprometimento de vida, não de inteligência, mas um compromisso de nós realmente, nosso ser passa a ser para aquilo que o Senhor espera de nós. Nós precisamos perceber, irmãos, que o Senhor ele quer um pouquinho mais do que a gente costuma dar. Nós ainda andamos em volta, circulamos, sabemos da vontade de Deus, reconhecemos muitas vezes que o Senhor realmente está pedindo algumas coisas para que sejam feitas, mas nós precisamos ter um sentimento de João, de comer, devorar esse livrinho. Aquilo que o Senhor está nos comissionando para que de dentro para fora a gente possa fazer a vontade de Deus. Então isso é diferente, tá? Uma coisa é você obedecer uma ordem externa, outra coisa é você fazer porque isso faz parte do seu ser, já é constituição da sua vida. Então o seu serviço, irmãos, vem de dentro para fora, tá? Mas esse serviço, irmãos, ele tem dois aspectos, né? Aquilo que nós tomamos do Senhor, que nós assumimos ou assimilamos do Senhor, tem esses dois aspectos de doçura e de amargor. Então, por que a gente acaba relutando em comer o livrinho? Porque a gente não quer experimentar o amargor. Nós gostaríamos de experimentar somente a doçura. Então, irmãos, é fácil de nós entendermos, né, que as coisas relacionadas ao Senhor, as coisas relacionadas à vontade de Deus, para nós ela traz, é um motivo de grande alegria, porque nós presenciamos a atuação do Espírito Santo na nossa vida, na vida das pessoas. Você vê, né, o Senhor agindo, interagindo. Irmãos, isso é alegria de estar junto com os irmãos, alegria de nós encontrarmos alguém que compartilha a fé, e aí nossa comunhão ela é cheia de alegria. Os irmãos entendem isso, né? Sabem o que eu estou falando, né? A alegria da salvação, a alegria da vida de Deus em nós. Esse é um aspecto que o Senhor nos dá com relação
a tudo que Ele é. Mas tem um outro lado, irmãos, que nós não podemos negligenciar, né? Nós temos também que ver a questão do amargor. O amargor, irmão, está relacionado a nós vermos que o Senhor, Ele é justo, Ele é amor, mas Ele também é justo, né? E isso é uma mensagem que vem junto com a vontade de Deus, que a gente fala a respeito do amor de Deus, mas também nós precisamos entender a questão da justiça de Deus. E não só para a pregação do Evangelho, no sentido de mostrar para as pessoas esse outro aspecto, porque hoje em dia, irmãos, muitos pregadores negligenciam essa questão, fazem uma separação, eles negligenciam esse lado severo do Evangelho, e fica só com o lado bom, a mensagem fica uma mensagem incompleta. E muitas vezes nós, de nós mesmos, também fazemos isso, essa seletividade, né? Nós pegamos as coisas boas de Deus, mas não pegamos a justiça de Deus. Isso é muito sério, irmãos, porque o desenvolvimento da nossa salvação, ela está relacionado ao aspecto completo do dulçor e do amargor da vida de Deus em nós. Nós ainda temos o amargor, irmãos, por causa do pecado que mora em nós. Senão não haveria o amargor. Porque nós não precisaríamos estar falando da justiça de Deus se não houvesse o pecado. Aí sim, nós estaríamos falando do amor de Deus. Então o amor se manifesta hoje em nós pelo fato que Deus mandou Cristo para nos salvar. Então a alegria nossa da salvação está no fato que Deus providenciou para nós essa salvação. Mas nós não podemos nos esquivar das consequências da rejeição da palavra, da punição preparada, que é o contexto do livro de Apocalipse, não é? Para os desobedientes, para os perversos, para os incrédulos, é o aspecto da justiça de Deus. Então, irmãos, é uma palavra que nós precisamos considerar. É mais fácil nós falarmos da bondade de Deus do que da severidade de Deus, não é verdade? Quando a gente lê lá Romanos 12, Romanos 11, nós fala: considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Considerai, pois. Então esse é um ensinamento para nós, irmão. Aliás, vamos ver esse texto, irmãos, que ele é muito importante. É Romanos 11. Romanos 11. A partir do 17 mesmo. Irmãos, o contexto aqui desse texto de Romanos é a respeito de Israel ter rejeitado a salvação. Tá? Então vamos prestar bastante atenção, porque eu fiquei muito impactado com esses textos. Se porém alguns dos ramos foram quebrados, então o Senhor estava falando para os judeus sobre a rejeição de Israel. Se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, fostes enxertado em meio deles, e se tornaste participantes da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos. Porém, se te gloriares, sabes que não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Então estava falando assim, nós que não tínhamos nada a ver com essa oliveira, os ramos originais foram cortados, porque eles rejeitaram o Senhor. E nós que éramos da oliveira brava, não tinha nada a ver com essa oliveira boa, fomos enxertados para nos tornar participantes da raiz, e essa raiz é que nos sustenta. Ele fala, dirá pois, aí você fala assim, você vai dizer assim, dirá pois, alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado? Bem, pela incredulidade deles foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé, estás firmes. Não te ensoberbeça, mas tema. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para os que caíram, severidade, mas contigo a bondade de Deus, se nela permaneceres. De outra sorte, também tu serás cortado. Irmãos, assim, nós precisamos entender que realmente a questão da justiça de Deus, ela continua firme e forte e 100% atuante. Então nós temos que olhar para nós como realmente
aqueles que foram enxertados pela graça, fomos enxertados pela graça, e nós temos que permanecer firmes, inabaláveis nessa fé, para que realmente nós possamos permanecer nessa oliveira, né? É um texto muito profundo, e isso me abalou um pouco, tá, irmãos? Porque a gente tem um conceito muito firme com relação à questão da nossa salvação, do fato de nós estarmos enxergados. E eu li um texto agora que falou sobre a severidade de Deus, que me chamou muito a atenção, e eu queria compartilhar com vocês. Eu sei que é um tema para um estudo inteiro, mas eu só quero compartilhar rapidamente com vocês. Hebreus 10, 26 a 31. Olha só, irmãos. A palavra diz o seguinte: se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifícios pelo pecado. Pelo contrário, uma certa expectativa horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. Falando como que era no passado. De quanto mais severo o castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado, e ultrajou o Espírito da graça? Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez: o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Eu olhei esse versículo dentro desse contexto que nós estamos vendo, eu fiquei impressionado, porque é muito difícil nós entendermos esse versículo, porque nós sempre construímos nossa doutrina em cima de que uma vez salvo, sempre salvo. Uma vez salvo, sempre salvo. Não é assim? Então, e a gente sempre fala que não se pode perder a salvação. Realmente, a salvação não se perde, irmãos. Não se perde. Como quem está andando, deixa cair um celular e hoje não estou salvo. Mas, irmãos, dentro desse contexto aqui, eu não vou usar perder a salvação, essa palavra não cabe aqui, mas uma rejeição da obra salvadora sobre a vida dessa pessoa. Aqui está falando de um outro nível de rejeição, irmãos. Se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Então resta uma expectativa horrível de juízo e fogo. Irmãos, eu vou dizer que isso me abalou, né, no sentido de que eu preciso repensar essa questão. Porque, irmãos, é difícil nós entendermos uma pessoa rejeitar a salvação que recebeu. Porque dentro do nosso contexto, nenhum de nós aqui é louco de rejeitar a salvação de Deus. Todos nós estamos aqui buscando, não só nós já recebemos a salvação, a graça em Cristo Jesus, mas estamos buscando a transformação do nosso viver para nós termos cada vez mais chegar à glória de Cristo. Nós sabemos disso, essa salvação da nossa alma diz respeito a isso, ao nosso crescimento, à nossa santificação. Mas pode acontecer, irmãos, que alguns deliberadamente, eu quero frisar essa palavra aqui, deliberadamente, rejeite a salvação de Deus. Da mesma maneira que ela veio de graça, ele rejeita a salvação. Daí a Bíblia fala assim: não resta mais sacrifício pelo pecado. Então o que resta? Uma certa expectativa horrível de juízo e fogo vingador. Irmãos, isso é muito sério. Muito sério. Eu não quero criar nenhuma nova doutrina, mas isso me ajuda, irmãos. Me ajuda a viver de uma maneira muito mais centrada, porque eu não quero, em hipótese alguma, irmãos, correr o risco de cair nessa condição extrema de um dia
eu deliberadamente querer viver no pecado e rejeitar a salvação que Deus me deu. Então é um tema, eu sei que é difícil, mas eu acho que dentro desse contexto de Apocalipse, eu acho que ele se enquadra. E eu queria falar mais um outro texto, porque um outro texto que também trata, é um tema um pouco complexo, a gente não consegue traduzir isso literalmente, mas dentro desse contexto a gente consegue ter uma percepção, uma percepção mais profunda. Hebreus 6, 4 a 8. Aqui diz: é impossível, pois, aqueles que, uma vez iluminados e provarem o dom celestial, se tornarem participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro. Então, o que nós estamos falando aqui? De pessoas que provaram o dom celestial, que se tornaram participantes do Espírito Santo, que provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e expondo a ignomínia. Então, olhando sobre o aspecto daquele outro versículo, é aquela condição extrema de rejeitar, não quero mais a salvação de Deus, eu quero viver no pecado. Então aqui, irmãos, não existe mais, aqui fala que é difícil renová-lo. Aí ele tem uma palavra, mas que aí é o nosso encorajamento, tá? Aí ele fala assim: por quê? Por quê? Porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos, abrolhos, é rejeitada e perto está da maldição, e seu fim é ser queimada. O que nós vemos aqui, irmãos? A condição dessa pessoa de ser rejeitada e perto está a maldição, é porque ele simplesmente não absorve a chuva. Por que esse texto foi introduzido aqui? Parece que é fora de contexto, né? Mas esse texto explica o texto anterior. Então nós vemos aqui, irmãos, que a chuva, ela é uma figura do Espírito Santo. E a Bíblia fala que a chuva cai sobre os bons e os maus, sobre todos. Então não tem problema de chuva, não tem problema do Espírito Santo estar dispensando a sua vida para nós. A diferença está em absorver e não absorver. Então aqui na primeira situação, absorve e produz erva boa para quem a cultiva e recebe bênção da parte de Deus. Não absorve o que o Espírito está falando, rejeita o Espírito. O que vai produzir? Espinhos e abrolhos. Então, nesse sentido, irmãos, é um encorajamento para nós, né? Obviamente nós estamos falando aqui nós estamos falando de juízo de Deus, da justiça de Deus. E isso se aplica a nós no sentido que nós precisamos realmente, irmãos, ouvir o que o Espírito está falando. Nosso coração, irmãos, não é rejeitar, nós não vamos rejeitar a salvação de Deus, nós não estamos nem perto disso, tá? Porque nosso coração é amar o Senhor. Nós temos dificuldades, sim, e nós vivemos isso diariamente. Nós temos dificuldades, sim, em buscar essa transformação. Muitas vezes nós deixamos para depois. Vamos deixar mais para frente. Depois nós podemos ser transformados. Irmãos, este é o momento de nós sermos transformados. E é uma busca, essa transformação, a produção dessa erva boa para quem produz, está relacionada a nós absorvermos aquilo que o Senhor está falando para nós hoje. Não rejeite aquilo que o Senhor fala para você, irmãos. Não rejeite. Não permita que a sua terra vá secando. Começou a diminuir a umidade, os agrônomos sabem disso, começa a diminuir a umidade, a produção cai. Se não absorve nada, morre. Então a nossa vida hoje, irmãos, é de receber e absorver aquilo que o Espírito está falando. Então, nesse contexto, irmãos, nós vemos que João, ele foi encorajado, e nós também estamos sendo encorajados. Encorajados, irmãos, a olhar para frente e saber que o Senhor, ele é justo.
O Senhor é amoroso, Ele é compassivo, mas Ele é um Deus justo. E todos nós comparecer diante do Senhor. Nós precisamos desde já, irmãos, desde já, estar cheios do Senhor, para que essa vida ela floresça e essa vida nos sustente por toda a nossa vida humana, até que nós cheguemos na presença do Senhor. Nós somos aqueles que são da fé, daqueles que buscam e amam a vontade de Deus. E nós juntos, irmãos, nós encorajamos uns aos outros, e nós podemos realmente desfrutar da vinda do Senhor com todo o seu resplendor e toda a sua glória. Amém?